Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em seus corações. Amém? Eu estou bonitão de terno assim, não é porque eu quis esnobar, não. É porque estava frio, né? A gente bota aqui para fechar aqui em cima, né? Eu, quando vim para o Paraná, já há bastante tempo, eu aprendi que aqui os pastores já não... Esse negócio de gravata é coisa de inglês, né? Não precisa botar aqui, não. E eu, então, comecei a andar sem gravata. Mas quando está frio, é bom que protege a garganta e a gente fica mais bonito que é, né, pastor? Irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor, pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. E quero trazer um abraço bem apertado para vocês nesta noite, né? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sintam-se abraçados, né, pela nossa amizade, nosso amor fraternal, não é isso? Aqueles que puderem, eu dou um abraço depois também lá, né? Alguns que têm pressa de sair vão embora, né? Mas vão perder a bênção. Mas falando um pouquinho sobre os dois livros, bem pouquinho, né, pastor? Porque hoje é o dia da palavra, né? Ali tem os últimos dois livros que eu pude editar agora, recentemente, né? Produzir. Um foi produzido e editado pela AD Santos aqui, o André e o Júnior também estiveram participando desta construção, é isso que é o livro de finanças pessoais. Aquele livro ali é um resumo de um curso de finanças que eu tenho ministrado para pastores e igrejas já há algum tempo, creio que desde 2019. E cada vez que eu vou ministrar, tem falado de várias igrejas, a gente sempre vai aperfeiçoando, vai aumentando. Esse livro está bem reduzido, inclusive você disse que é que melhora um pouquinho, né? Fazer a segunda edição, né? Então, ele é um resumo do estudo. Esse livro também ele é baseado na parábola do filho pródigo. Eu digo também porque eu já tive o privilégio de produzir 5 livros na parábola do filho pródigo. Desde 2005, Deus me deu uma revelação especial. Eu costumo dizer isso sem nenhuma vanglória, porque eu não conheço ninguém que tenha trabalhado a parábola do filho pródigo como eu tenho trabalhado. Isso é dito por muitos colegas. Um jeito diferente de estudar a parábola, a ponto de Deus me dar 78 mensagens na parábola do filho pródigo. Então, estamos lá produzindo material, que vai ser o livro dos esboços, todos os esboços das minhas mensagens, com as ilustrações. Desafio para você, já está dando 380 páginas, mais ou menos. Então, realmente, tem muito material nessa história. E o outro livro é um livro sobre gestão. Quando eu deixei a convenção, estava deixando, meus colegas executivos do Brasil pediram que eu deixasse alguma coisa escrita. Depois de 28 anos, trabalhando gestão de denominação, gestão de organização sem fim lucrativo, e eu completei nesse ano 47 anos de ministério. 47 anos, desses 47, 28 foi ali na Convenção Batista Paranaense. Então, de maneira, não é muita sabedoria, é experiência que está ali. E eu acho que a experiência nos ajuda muito a gente conhecer e como viver, né, a gestão. Serve para líderes, eu tenho usado para líderes, vou começar agora, no ano que vem, uma promoção especial para lideranças de igrejas, para as igrejas comprarem e fazer o curso de liderança. Eu já fiz esse curso em 2 igrejas aqui de Curitiba, a segunda Igreja Batista, que é a antiga do Cajuru, né? E uma outra igreja lá de São José dos Pinhais. Então, de maneira que, se os irmãos tiverem interesse de levar, de repente você tem um filho que estuda administração, né, está fazendo um curso nessa linha, o livro de gestão vai ajudar muito, com algumas dicas bem do fruto da nossa experiência, do nosso conhecimento adquirido nesses 46 anos de ministério à frente de igrejas. Eu pastoreei 3 igrejas, eu sou capixaba, né, isso vou logo me apresentar, e a minha esposa é fluminense, nascida em Teresópolis, Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro, quando a conheci, eu fui para lá com 15 anos de idade. Meus pais mudaram para lá e eu fui junto. Eu costumo dizer que eu fui batizado na Igreja da Glória, então eu deixei a Glória para vir para o Paraná, né? Então, na Igreja da Glória, lá no Espírito Santo. E hoje temos a alegria de poder estar viajando aí, compartilhando. Agora, recentemente, fomos a Caldas Novas, preguei 4 vezes para o Congresso Nacional da Terceira Idade. Foi um dos congressos mais animados que eu vi na minha vida.
né? Tinha ali quase 600 irmãos participando daquele congresso, e eu tive o privilégio de ter sido convidado para ser o orador daquele congresso. Foi uma experiência marcante com aqueles irmãos em Cristo. Nunca vi tanta animação naquele povo de cabeça branca e alguns sem cabelos, né? Mas foi muito bom. E eu prometi que no ano que vem, parece que vai ser aqui em Camboriú, não sei, estão escolhendo Camboriú, de levar uns 40 ou 70 daqui de Curitiba. E eu quero já deixar o convite, pessoal aí que já passou de 60, para a gente estar naquele congresso no ano que vem, no final do ano que vem. Amém? Eu quero também, antes de ler a palavra do Senhor, só dizer duas coisas. Ele custa R$30 cada um. Eu estou vendendo mais barato que a AD Santos, tá? Pode comprar comigo, tá bom? Brincadeira, é quase a mesma coisa. E o outro também, cada um é R$30. Depois eu esqueci de trazer a plaquinha com Pix, mas só me perguntar aí, faz o Pix, e vamos abençoando o reino de Deus assim, para a gente poder produzir livros para abençoar o povo de Deus. Irmãos, hoje eu estarei, se Deus assim nos der, coração pronto para receber a palavra, pregando a última mensagem que eu fiz na parábola do filho pródigo. Eu não podia deixar de falar do filho pródigo aqui hoje. E é a primeira vez que eu vou pregá-la também. Preparei, eu tenho estudado bastante esse texto aqui, e os irmãos vão, né, ouvir pela primeira vez, porque normalmente a gente que sai pregando nas igrejas prega um monte de vezes a mesma mensagem. Quando eu tinha a função de diretor, acontecia isso. E eu tenho uma mensagem lá que eu já preguei umas 70 vezes, que foi a primeira que eu fiz, intitulada O Bezerro Gordo. Isso saiu logo na primeira das mensagens. Então, Deus me deu essa orientação, me deu essa capacidade de trabalhar temas e assuntos dentro da história. Palavras, palavra por palavra, pegando o significado. E uma coisa que eu aprendi na parábola do filho pródigo é que Jesus foi muito sábio ao construí-la, e Jesus, ele colocou e enriqueceu essa parábola com muitos detalhes. Detalhes preciosíssimos que só você parando e lendo e relendo, você vai começar a entender por que Jesus colocou tudo aquilo. E uma primeira coisa que eu, quando comecei a trabalhar a parábola depois de 2005, foi que eu entendi por que e para quem Jesus falou e por que ele falou aquela história. Vocês devem se lembrar que em Lucas, capítulo 15, tem 3 parábolas. Ele contou a da ovelha perdida, da moeda perdida, e depois ele contou a do filho perdido. E é interessante que ela começa lá no capítulo 15 de Lucas, começa lá no versículo 11, dizendo assim: e Jesus contou ainda. Então, por que ele contou 3 vezes 3 histórias? E para o mesmo auditório, vamos dizer assim, eram os líderes religiosos, os da seita dos fariseus, né, aqueles que não acreditavam em Jesus, que tinham uma vida puramente religiosa, mas não tinham nenhuma intimidade com Deus. Então, a premissa que dirige todos os estudos desta parábola é que Jesus não quer vida religiosa da gente, ele quer vida íntima com ele. Então, isso é o segredo da parábola do filho pródigo. E é por isso que ele coloca todas estas coisas, e coloca lá o filho mais velho, o filho mais novo, ele coloca o país distante, põe o chiqueiro de porcos, põe o gastou tudo, desperdiçou tudo, que está naquele livro ali de finanças. Eu peguei os conceitos financeiros da parábola e preparei um estudo financeiro, como nós podemos viver o dinheiro que Deus põe na nossa mão. Então, tudo isso é riqueza da parábola. Aí eu fui vendo, palavra por palavra, né? Mais o Pai, então preguei um sermão só sobre o mais. Aí você vai aprendendo o significado de cada coisa, né? Do bezerro, do cabrito, não é mesmo? Da fazenda do pai, do caminho de ida, do caminho de volta. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, não vou pregar 78 mensagens, que não dá tempo, né? Mas eu vou pregar apenas se Deus assim, se Deus assim permitir. Lucas capítulo 15, eu vou ler os versos de 20 a 23, só apenas esses 4 versos, 20, 21, 22 e 23. Irmãos, podem ficar sentados mesmo, e eu vou estar lendo. Eu falei para o irmão lá a Bíblia na linguagem de hoje, mas eu acho que eu estou equivocado. Essa aqui eu já peguei uma outra versão, que eu não me lembro agora, viu, irmão? Mas é muito semelhante.
É porque eu tenho uma Bíblia no computador e eu fui lá e peguei, não me lembro se eu peguei. Eu gosto muito da Bíblia na linguagem de hoje, porque ela nos dá temas dentro do próprio texto, né? Muito claro, muito simples, e você então trabalha a simplicidade da palavra de Deus. Então, depois dessa palavra introdutória, mais uma vez quero dizer obrigado à igreja por deixar que eu esteja aqui, né, compartilhando com os irmãos, e espero que todos nós saiamos daqui hoje à noite bem edificados. Amém? É uma alegria ver aqui meu querido colega de algum tempo, né, o pastor Adelso, o pai desses meninos bonitos aqui, né, gente boa, né, a Shirley, companheira, muito companheira da Geise aí, sempre juntas, né, Shirley? Que Deus abençoe vocês ainda nesta jornada que ainda tem aqui na terra, tá bom? Vamos ver então, Lucas 15, versos 20 a 23. Aqui eu vou pegar um pedaço já da história, né? Não estou lendo toda a história. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Aqui é quando o filho retorna, se arrepende e vem para casa. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele e calçados em seus pés. Também tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. Amém? Meus queridos, a minha introdução já foi um pouco longa antes de trazer a própria introdução propícia desse texto. E eu, como eu disse, eu tenho trabalhado muitas questões dentro do texto. E eu não tinha ainda falado sobre essa expressão aqui, pequei contra o céu. Eu tinha trabalhado todas as outras questões, eu disse, poxa, mas por que eu passei por cima disso aqui? Isso aqui é tão importante. Eu comecei a estudar sobre esta palavra e eu cheguei à seguinte conclusão de trazer para nós, nesta noite, a seguinte expressão como tema, para a gente guardar aquilo que a gente vai meditar nesta noite. E escolhi, então, o céu está sabendo. Eu gosto de pegar temas assim um pouco mais contemporâneos, mais, né, que possam fazer a gente lembrar. Alguém brincou comigo quando foi me apresentar lá na primeira igreja, disse, Isaías pregou um sermão uma vez que eu nunca esqueci, faz frio na fornalha. Podia dizer lá na Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Faz frio na fornalha. Fazia mesmo, né? Fazia mesmo. Nada chamuscou, né? Nem os cabelos, nem cheirinho de fumaça na roupa daqueles homens de Deus. Então, hoje nós vamos levar para casa essa lição. O céu está sabendo. Tudo que se passa comigo, tudo que se passa com você, tudo que se passa com o povo de Deus, ou quem não é povo de Deus, o céu está sabendo. E eu peguei aqui alguns ensinos que vão nos ajudar a entender por que Jesus colocou essa expressão na parábola. Lembrem-se, queridos, a parábola é uma construção de uma história que Jesus faz, não é um fato acontecido. Ele usa, né, ele para ensinar e para repreender os líderes religiosos que estavam criticando a ele por sentar-se com pecadores e comer com pecadores. Ele, então, conta essas histórias, e uma delas ele conta deste filho perdido, e ele está ilustrando, dizendo, o irmão mais novo é o perdido, é o pecador, que os fariseus e os líderes não queriam que ele se assentasse com ele para comer e falar com eles da graça de Deus. E o irmão mais velho é o religioso, é aquele que cumpre as regras, aquele que faz tudo direitinho, aquele que se julga santo e mais santo do que os outros. E então Jesus conta essa história justamente para repreender, para dizer para eles, vocês não estão entendendo nada, os líderes religiosos. Então, quando Jesus ele construiu essa história para explicar a nossa história, ele deixou claro que tudo o que pensamos e decidimos na vida, o céu está sabendo. Eu fico muito feliz quando vou numa igreja que não combino nada com o pastor, e quando a igreja está louvando, está cantando, sempre tem um hino que fala direitinho com a mensagem. Qual foi o último hino que vocês cantaram, o último cântico? Lembram-se? Nada se esconde do Senhor, não é isso?
Eu sei, né? Deus sabe, Deus conhece, não podemos esconder nada de Deus. O salmo que o pastor leu ali, né? Não adianta querer se esconder, fugir do Espírito do Senhor. Está de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês aqui nesta noite. Quando nós estamos querendo falar nesta noite sobre o conhecimento do céu a respeito da minha e sua vida. Estava conversando ontem com meu genro, quando eu estava falando sobre esse sermão, que eu estava dando as últimas revisadas lá, né, estudando mais um pouquinho da ontem, para chegar aqui e não falar bobagem, não é isso? Então eu estava conversando com ele, e nós começamos, ele gosta da palavra, ele gosta da Bíblia, ele é pregador também, começamos a conversar, e eu disse para ele uma coisa interessante, que eu me lembro do meu professor de teologia sistemática, um aluno perguntou para ele, disse, por que Deus criou o homem? E a resposta daquele teólogo chamado João Filson Soren, não sei quantos ouviram falar dele, foi essa: Deus criou o homem para provar para Satanás o seu amor que ele tem. Foi a resposta do João Soren. A criação foi para provar, porque Satanás havia se rebelado contra Deus. E Deus então cria o universo, coloca o homem ali, a criatura dele, o filho dele, para provar que Deus é amor, que ele age com justiça. Então nós aprendemos que o céu, ele nos acompanha. E quando nós vamos falar de céu nesta noite, meus irmãos, ele tem duplo sentido, ou triplo sentido. Quantos sentidos acharmos que possa ter? O céu significa a presença dos anjos, os querubins. O céu representa a própria figura de Deus, nosso Pai, que acompanha a gente a cada momento, nos acompanha em todo instante das nossas vidas. Este é o céu que está sabendo tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que você faz, tudo que nós fazemos e pensamos. Mas também o céu é o próprio universo de Deus. E nós vamos ver daqui para frente a Bíblia falando que a Terra, os universos, os astros, todos estão em sintonia com aquilo que nós somos e fazemos. É espetacular, é lindo entender que a palavra de Deus constrói tudo, construiu o mundo, e o homem é chamado na Bíblia de a coroa da criação. Então, todo o universo vive e existe em função dos homens, dos filhos de Deus. Amém, igreja? Nós somos a coroa, somos o principado da criação de Deus. E então, somos os príncipes do Senhor que estão aqui na terra, e tudo gira em torno do ser humano. E na parábola que Jesus conta, ele coloca então aquele filho que sai de casa como tudo que ele está fazendo, o céu está acompanhando, desde sua saída de casa até a sua volta, quando ele vai celebrar a festa com o Pai. Coisa linda pensar nisso. E olho para, então, a confissão que ele põe nos lábios do filho perdido para expressar essa verdade. Quando o filho volta para casa, ele diz, Pai, pequei contra o Senhor e diante do céu, perante o céu. Cada versão bíblica traz uma tradução um pouco diferente. A duplicidade aqui é contra Deus e perante o céu. O céu está sabendo que eu pequei contra o Senhor. O céu, meus queridos irmãos, está sabendo que nós pecamos contra Deus um dia, que a humanidade se rebelou contra o Criador, contra o Pai. Então, nesta noite, eu quero, em 3 pontos, falar com os irmãos sobre esta questão, sobre o que o céu está sabendo. Primeiro ponto, o céu está sabendo o que decidimos na nossa vida. O céu sabe quais são as nossas decisões. O céu sabe quais são as nossas atitudes. Eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo aqui as implicações do pecado do filho ou de um filho. E nós percebemos que a Bíblia conta que por causa do nosso pecado, o céu se agitou. O céu se agitou, Deus se manifestou, desceu do céu e por causa do nosso pecado veio falar conosco e disse, eu vou ter que tomar providências na minha justiça e no meu amor por causa da transgressão do homem, o pecado quando entra na terra. E a Bíblia diz também que o céu se agitou, depois que o céu se agitou, a Bíblia diz que Jesus desceu do céu. Gente, o trono ficou vazio, Jesus estava aqui. A Bíblia diz que Jesus chorou. Quanta coisa aconteceu porque nós pecamos, diz a palavra de Deus. Nós nos afastamos do Pai.
Uma coisa que eu tenho visto na palavra é que pecado é sempre contra. Pecado nunca é a favor. Porque o pecado atrapalha, o pecado incomoda, o pecado destrói, o pecado se opõe, o pecado enfrenta, o pecado rejeita. O pecado é sempre contra. Meus queridos, o meu pecado ofende o céu. O meu pecado, ele ofende o céu, que segundo a Bíblia, eu acabei de dizer isso, foi preparado para nós. A Bíblia diz que tem muitas moradas preparadas para nós no céu. Quando eu dou as costas para ele, nós então percebemos que ele sofre por nós. O céu viu o ser humano sair de casa. O céu viu o homem se afastando do Pai, dando as costas para Deus. Foi isso que o céu viu. Por isso o céu está sabendo desde o passado o que se passa comigo, o que se passa com cada um de nós. Meus irmãos, como é que o céu nos enxerga hoje? Como é que o céu olha para os filhos de Deus hoje? Eles estão de costas para o céu, virado de costas para Deus, saindo no seu caminho. Lembra do profeta Isaías? Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Costas viradas para Deus. Ou o céu olha para nós e nos vê com os olhos voltados para ele, na direção do Pai, na direção de Deus. Como é que Deus nos enxerga? Você que está acompanhando pela internet, como é que Deus lhe enxerga? Você está indo na direção do Pai? Ou você está se afastando de Deus cada dia que passa na sua vida? Queridos, as nossas atitudes como cristãos, quais são? São atitudes de aproximação ou de distanciamento do Pai? Uma coisa eu posso garantir aos irmãos nesta noite: o céu está sabendo. O céu está sabendo. Quando olhamos o apedrejamento do Estevão, que todos que estão presentes devem conhecer a história, né, da Bíblia. A Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: vejo os céus abertos. Mais uma vez, percebo que o céu vê quando busco a minha independência ou quando eu me volto para Deus e busco dependência dele. O céu está sempre nos assistindo. O céu viu quando o filho pródigo pegou toda a sua herança que o pai havia lhe colocado nas mãos e deu as costas para o pai e tomou o caminho da sua vida, o caminho do mundo, o caminho que ele queria escolher para viver. O céu viu tudo aquilo acontecer. É por isso que ele afirma na parábola: pequei contra Deus e diante do céu. O céu viu. O céu, meus queridos, segundo eu entendo aqui nesse texto, testemunhou o meu pecado, o nosso pecado. Os anjos, os seres celestiais, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de por tão grande nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tanto os anjos como os nossos antepassados, heróis da fé, são testemunhas de Deus por toda a eternidade que acompanham as nossas vidas. Tudo que eu, tudo que você, tudo que cada um de nós fizer, os céus, as testemunhas acompanham a nossa vida. Por outro lado, eu disse no começo que o universo, a Bíblia diz que o universo foi influenciado pelo pecado. A Bíblia diz que a terra aguarda a nossa redenção. Romanos capítulo 8, versos 19 a 21, a palavra diz assim: a natureza é criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois
ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza sofreu por causa do afastamento do homem de Deus. Onde quer que ele vá, onde quer que nós cheguemos, o céu está sabendo. Amém? Bem, falei que o céu está sabendo do nosso afastamento, mas uma coisa que eu aprendi também nesse texto é que o céu está sabendo que nossa história começa e termina no céu. Começa e termina no céu. Tudo que fazemos está, repito, diante de Deus e do céu. Eu me lembro de uma história que foi contada há muito tempo, de um pai e um filho que estavam caminhando no meio do milharal. E eles iam por aquele milharal afora ali, passeando, caminhando, e a certa altura aquele pai começou a cobiçar aquelas espigas bonitas de milho na beira do caminho. E ele disse, filho, vamos parar, estou com vontade de fazer uma pamonha lá em casa, vamos parar aqui, você fica aqui na beira da estrada, aqui no meio da estrada, e eu vou entrar no milharal e vou colher umas espigas de milho para levar para a nossa casa. O milharal não era dele, ele ia roubar umas espigas de milho. E diz a história, então, que ele entrou no milharal, mas antes disso ele combinou com o filho, filho, olha, você olha para lá e você olha para lá, se você perceber que está vindo alguém, você começa a assoviar, aí eu saio do milharal, não trago nada comigo. Sai, me limpo direitinho, finge que não estava fazendo nada lá no milharal. Tá bom, pai? O cidadão entrou no milharal e começou, pá, pá, quebrando espigas de milho, juntando milho para carregar, de repente o filho começa a assoviar lá fora. E o filho assoviando, aí o pai vem todo limpo, chega lá, oi, filho, o que foi, filho? Aí olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ô, filho, eu falei para você assoviar quando você achasse que tinha alguém que estava vendo a gente. Não está vendo ninguém, filho. Aí o filho olhou para ele e disse, pai, eu olhei para lá, não vi ninguém. Olhei para lá, não vi ninguém. Aí, pai, eu olhei para cima, lembrei que Deus está vendo a gente, pai. Então, por isso, ele teve consciência de ver que Deus está vendo a gente todo o tempo. Mesmo quando a gente pensa que Deus não nos enxerga. Conheci uma outra história de um seminarista que estava no avião pela primeira vez viajando de avião. Ele nunca tinha andado de avião, então foi trabalho de férias, e era longe, entrou no avião, estava indo para lá. E naquela época da Varig, da Transbrasil, né, quem viajou de Varig, Transbrasil, sabe como é que eu vou dizer agora aqui, eles serviam, né, bebidas, inclusive bebida alcoólica, né, umas garrafinhas, né, de vinho, de uísque. E o seminarista está ali sentado, né? Aí a aeromoça chegou perto dele, a comissária, né? E ofereceu, o senhor quer um vinho, o senhor quer um uísque? Primeiramente ele disse, não quero. Aí ele parou, pensou, mas só eu aqui no avião, ninguém está vendo? Que custa eu tomar um uísquezinho, provar, né? Nunca tomei. Aí ele virou, senhora, eu quero um uísque. Aí, enquanto ela ia pegar, aí alguém bateu no ombro dele, assim, da cadeira de trás. Ô, rapaz, você por aqui? Conheci você pela voz, era um professor dele da Faculdade Teológica. Passou maior vergonha. Né? Eu já passei por umas, não porque estava bebendo, mas de encontrar gente que eu jamais imaginava que ia encontrar na minha vida, naquele lugar onde eu estava. Estava uma vez lá no Paraguai, do lado de lá. Aí veio um cidadão, eu nem morava no Paraná ainda, era lá do Rio de Janeiro. Aí o cidadão chegou assim, bateu no... Eu escuto, o senhor, pastor Isaías, né, pessoa? De onde você é? Eu sou da primeira igreja Batista Nova Iguaçu. O senhor foi lá falar para o nosso GAM. Falei, misericórdia, se eu estivesse fazendo coisa errada, imagina. Então, sempre tem uma maneira de você ser descoberto. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Não há nada que nós possamos nos faça nos escondermos do Senhor, porque o céu está sempre fazendo parte da nossa vida.
Então, tudo que nós fazemos está na vontade, aliás, na mira do Senhor, nos olhos do Senhor. Em cada atitude contrária, em cada movimento ou momento de rejeição do convite para a volta, estamos confrontando o céu de Deus. Se você está longe da casa do Pai, é hora de voltar. Às vezes você diz, mas pastor, eu sou crente há tantos anos, eu estou aqui na igreja, eu sou batizado. Você está na mesa com o Pai ou você está no quintal da casa? Isso é outra coisa que eu aprendi na parábola. A religião, ser batista, pentecostal, metodista, cristão, seja o que for, só nos leva até o quintal da casa. A religião não leva na mesa. A religião nos coloca no quintal. Quem me coloca sentado na mesa é a graça maravilhosa de Jesus. Isso é que a parábola me ensina. Então, meu querido, quando a gente pensa às vezes que, não, eu já sou batista, eu já fui batizado, meu pai era batista, meu avô era batista, meu avô era da igreja evangélica, eu sou evangélico. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer para você nesta noite. Nós estamos dizendo que a nossa atitude deve ser uma atitude de sentar-se na mesa com o Pai e comer da carne que o Pai faz. A Bíblia diz, então, que a atitude de desprezo do homem é acompanhada pelo céu. Aí nós vamos encontrar palavras como eternidade, criação de Deus, crucificação de Jesus, juízo final, salvação eterna e perdição eterna. É do céu, meus queridos, é do céu que vem a sentença de morte pelo pecado, diz a palavra do Senhor. Foi do céu que ele disse, certamente morrerás. Mas também é do céu que vem a promessa de vida eterna, em João 6,51, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, queridos? A vida vem dos céus. E a vida está em Jesus Cristo, nosso Senhor, quando nos assentamos com Ele e comemos da sua carne. Ainda entendo, meus queridos, que tudo em nós tem a ver com o céu. Precisamos compreender a magnitude, o tamanho, a repercussão do que é nos afastarmos de Deus. Às vezes a gente pensa que, não, eu não quero mais esse negócio e não está incomodando ninguém, mas quando uma pessoa toma a decisão de sair da presença de Deus e de ver a sua vida como acha que deve ser, quando as pessoas abandonam o evangelho da graça e de Deus e vão para o seu evangelho, para a sua religião, para o seu modo de vida, eles não imaginam o quanto eles estão ofendendo os céus e a terra e o universo e o próprio Deus. Tem tudo a ver conosco. Toda a criação tem a ver conosco. Quando eu reprovo a palavra de Deus e nego sua existência na minha vida, eu confronto os céus. Quanta gente hoje, né, gente, que confronta o nosso Pai. Quanta gente que rejeita Deus hoje. Quanta gente que zomba de Deus hoje. Está aí, né, na mídia o tempo todo. É no carnaval, é fora do carnaval, em qualquer momento da vida as pessoas estão zombando de Deus, escarnecendo contra Deus. O céu está sabendo de tudo isso. O céu está vendo tudo isso. Meus queridos, nós devemos entender que quando eu faço assim, eu ofendo os céus de Deus, eu ofendo o próprio Deus. A Bíblia diz que eles manifestam a glória de Deus, manifestam a glória de Deus nos atos de obediência, seguindo a rota estabelecida e construída por eles. Não há uma estrela que diga, Deus, hoje eu quero fazer o meu caminho. Não, ela anda no caminho que Deus determinou para ele, para ela. Não há um astro que fuja da rota. Todo o universo funciona em sintonia, em harmonia, obedecendo às ordens de Deus. Mas o homem, uma pequena criatura, às vezes quer dizer, não, não é assim, vai ser do meu jeito. E quando eu contrario a Deus, os céus estão sofrendo por minha causa.
Meus irmãos, é interessante que nós precisamos entender que os céus manifestam a glória, e esta glória foi construída por Deus e é controlada por Ele até hoje. Qualquer atitude de rebelião contra Deus contraria as leis do universo que segue em harmonia com Deus. Uma vez eu preguei um sermão intitulado Tudo no Lugar Certo, falando dos dons espirituais na igreja. E uma coisa que eu achei interessante é que tudo que Deus faz está no seu lugar. Só o homem que não. Você olha para o João de Barro faz casa de barro desde quando foi criado para ser João de Barro. Você pode chegar para o João de Barro e dizer, João de Barro, barro já era. Agora o negócio é argamassa quartzolite, né? O negócio agora é você fazer com poliopropileno, né? Essa coisa toda, materiais mais robustos, mais fortes e mais contemporâneos. Não adianta, João de Barro vai continuar fazendo casa de barro. Porque Deus mandou João de Barro fazer casa de barro. Aí você chega para a abelha e diz, dona abelha, por que você faz favos desse jeito? É muito mais fácil fazer redondinho. Ela vai olhar para você e vai dizer assim, não, se eu fizer redondo, quando um favo ficar no lugar do outro, e o outro aqui, vai sobrar espaços entre um favo e outro, porque é redondo. Então faz quadradinho, porque quadradinho não sobra nenhum espaço por fora dos favos. Ela olha para você e diz, você não entende nada, né? Vai sobrar espaço dentro do favo, porque eu sou redondinho. Então a abelha foi ensinada por Deus para fazer favo sextavado. 6 lados. Porque 6 lados não é quadrado nem redondo. E ajusta-se um ao outro, não sobe espaço, nem dentro nem fora. Porque Deus planejou a abelha para fazer daquele jeito. Amém, irmãos? Glória de Deus. Ele no controle. A criação obedecendo o ensino de Deus. Mas o homem, aí não, né? A coisa ficou feia. Ele quis sair do caminho de Deus. Ele não quis ser como Deus disse que ele devia ser. Ele não quis dar a glória que Deus disse que ele deveria dar. E ele começou então a se desviar para onde ele quis. E por conta disso, todo o universo, todo o céu sofrem por causa da natureza do homem corrompida, perversa, distante de Deus. Distante de Deus. Às vezes nós achamos que podemos mudar as coisas. Você já experimentou fazer barba com cortador de grama? Não vai dar certo, né, meus irmãos? Não vai dar certo. Ou cortar a grama com a gilete de barba? Também não vai dar certo. Porque foi feito a gilete para fazer barba. E o cortador de grama para cortar grama. Mas o homem, ele muda as coisas. Ele constrói destruindo, a natureza está morrendo, a terra está morrendo, e a Bíblia diz lá em Isaías que é por causa dos seus moradores. Nós somos culpados de tudo que acontece de ruim nesse planeta. Não adianta as pessoas quiserem dizer que Deus, e onde está Deus? E por que Deus não faz isso? E por que Deus não faz aquilo? Não, é você que tem que fazer. E o céu está sabendo disso. E o céu está sabendo disso. As pessoas estão tentando e provocando a ira de Deus de muitas maneiras hoje. Certamente você já viu isso acontecendo. Você já ouviu alguma coisa na TV, no rádio, nos jornais, na internet? De vez em quando a gente se depara com algumas coisas que faz arrepiar os cabelos, né, gente? Que os homens estão fazendo para provocar a ira de Deus. A desconstrução da família, a desconstrução da moral, da ética. Deus está sabendo. O céu está acompanhando. Isso aí são filhos que estão indo para cada vez mais distante, para o país distante e distante do Pai, distante de Deus. O céu viu acontecer tudo isso. O céu viu o nosso pecado. Mas uma coisa que eu vi na Bíblia também, que do céu virá o juízo de Deus.
A Bíblia diz que Jesus vai descer, ele vai voltar. E ele julgará a todos, vivos e mortos. Compareceremos diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz que os céus vão se manifestar, os anjos vão descer. Mais uma vez, todo o universo vai estar em movimento, como num abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala do sol, da lua, das estrelas, que todo o universo naquele dia vai estar agitado, porque é o dia em que o poderoso Deus vai descer dos céus para julgar toda a humanidade. Os céus sempre estão presentes. Deus sempre estará presente nas nossas vidas. As pessoas que estão tentando isso passarão pelo juízo final. Não existe, meus queridos, nada mais terrível do que se opor a Deus. Se opor a Deus. Vou contar mais uma história. Dá tempo ainda, não? Tem ninguém cochilando ainda, né, gente? Então, vamos lá. Eu gosto dessas histórias que ajudam a gente a entender, né, na prática, o que é aquilo que a Bíblia está dizendo para a gente. Eu ouvi uma história de um ateu, um homem que não cria em Deus, duvidava do juízo final de Deus, duvidava da ressurreição dos mortos, escarnecia dos cristãos da sua vila, da sua cidade, dizendo que não acreditava em nada daquilo. E a história diz, então, que um dia ele chamou os seus empregados e diz: quando eu morrer, aliás, antes de eu morrer, eu quero que vocês construam um túmulo lá naquele terreno que eu comprei no cemitério, mas que esse túmulo vai ser bem resistente, bem forte. Construam para mim. Porque eu quero provar para esses crentinhos aí da cidade que esse negócio de ressurreição não existe. Como é que Jesus vai voltar e vai tirar as pessoas do túmulo? Então, eu vou fazer um túmulo bem resistente para mostrar para eles que eu vou ficar ali, que Jesus não vai me tirar dali. E mandou construir aquele túmulo muito forte. E ele morreu. Morreu e fizeram como ele mandou que fizesse. Lacraram bem aquele túmulo. Fecharam de tudo quanto é lado. E aquele túmulo era conhecido na cidade como um túmulo que nunca seria arrebentado, porque foi feito para não se quebrar, porque o homem não acreditava no juízo final e na ressurreição. Um dia, um ventinho jogou uma sementinha na beira do túmulo. A sementinha bateu ali e a chuva veio e foi jogando ela para baixo da terra, e ela foi ali, e ela germinou. E bem do ladinho do túmulo, ela saiu uma plantinha. Todo mundo olhava e dizia: mais um matinho. Aquele matinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tornou-se uma árvore, suas raízes foram penetrando pela terra, e até que um dia as raízes daquela árvore arrebentaram aquele túmulo e trouxeram tudo que estava lá dentro para fora, inclusive os restos mortais daquele ateu. Ninguém escarnece de Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus não existe alguém que possa dizer: o Senhor não vai fazer. Porque Deus acompanha as nossas vidas. Por isso que o filho pródigo diz assim: contra Deus e diante do céu, o universo e os seres celestiais assistem nossas atitudes, e afastar-se de Deus também é acompanhado pelo universo. Terceira e última lição desta noite, senão o pastor não vai me trazer mais aqui. O céu está sabendo, por isso aguarda nossa reconciliação e volta para casa. O céu nos acompanha desde quando nascemos, desde quando fomos criados. Os céus de Deus, o universo de Deus nos acompanha. Nós vamos perceber aqui as providências celestiais, né, as atitudes que vieram do céu em nossa direção. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu. E é interessante que quando Jesus desceu do céu, no dia que ele desceu, o céu se agitou. Nós percebemos que até uma estrela mudou a sua rota. Aí ela mudou a rota porque Deus mandou que ela mudasse a rota. E ela veio indicar para os magos, algum tempo depois, onde se encontrava o menino Jesus para que eles adorassem. No dia que ele nasceu, o coral de anjos veio do céu. Aliás, a única vez que a Bíblia fala de coro de anjos veio do céu, porque Jesus nasceu.
Quando o nosso Salvador desceu do céu, se encarnou, se fez homem entre nós, para nos dar a vida eterna, a salvação em Cristo, nele, através do poder e do amor de Deus, a Bíblia diz que até um coral de anjos veio. É isso que a palavra diz, que eles estavam cantando no céu, cantando na terra. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, mais uma vez, o céu se manifesta. Quando ele vem expiar os meus e os seus pecados, nos trazer a salvação através da remissão pelo sangue dele, é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado, foi derramado naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos. Naquele momento, o céu e a natureza toda, diz a Bíblia, bradaram com um terremoto. O céu escureceu, trevas. Mortos ressuscitaram, túmulos foram abertos. O céu está sempre presente em toda a história da humanidade. Em Mateus 27, verso 45, diz lá, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. A Bíblia diz que o céu acompanhou a manifestação do amor de Deus por nós. O Espírito Santo de Deus veio do céu. E ele trabalha ainda hoje freneticamente para convencer os filhos a voltarem, confessarem o seu pecado ao Pai, virem para casa de volta. Meus queridos, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não entende, mas o Pai entende. Coisa linda, não? No momento que eu decido voltar para o Pai, o Espírito Santo de Deus é quem está trabalhando o meu coração nisso. Cada passo que eu dou em direção a Deus, o meu Pai, o céu acompanha com uma torcida, assim, né, incentivando a que eu prossiga, a que eu não me distraia no caminho, mas que eu volte sempre com os olhos fixos na casa do Pai. Hoje, aqui, neste lugar, podemos afirmar, meus queridos, que existe uma movimentação no céu em nosso favor. O céu está sabendo que esta igreja se reúne aqui nesta noite. O céu acompanha o seu culto, o céu acompanha a sua oração, o céu acompanha o seu louvor, o céu acompanha a pregação, o céu esquadrinha o seu coração, o céu sabe de tudo. E quando nós estamos aqui reunidos nesta noite, podemos acreditar que o céu está aqui. O céu de Deus desceu até aqui. E a Bíblia diz também que o céu celebra com alegria. A alegria no céu, diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo disse no verso 7, eu digo a mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Líderes religiosos, homens que guardam mandamentos, pessoas que são religiosas, eles não precisam de salvação aos seus olhos. Mas um pecador que volta para casa, filho pródigo, o céu se manifesta em alegria. E é interessante que a festa vai a vida inteira. Não importa quantos tomem a decisão de voltar no mesmo tempo, porque para o Pai, cada um de nós é visto individualmente. O céu não se confunde, Deus não se confunde. Deus está com os olhos fixos em cada pessoa. Ele está com os olhos fixos em mim, no irmão, na irmã, em você que está em casa assistindo pela internet. Deus acompanha cada um de nós. Nenhum de nós está longe das suas vistas. Todos somos vistos pelo Pai. E Ele está aguardando a sua volta, a nossa volta. A Bíblia diz que devemos celebrar. Lá no verso 23, tragam um novilho novo, gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. Festa no céu, porque o céu está acompanhando, o céu está sabendo qual a decisão que se passa no meu e no seu coração. É interessante, eu quero concluir com essas palavras, dizer que, porque quando saímos de casa, o céu viu a gente sair. E ele torce para que haja arrependimento.
e reconciliação nossa com Ele. O céu aguarda a nossa volta para casa e Ele quer fazer alegria com a gente, quer celebrar. Lembremos-nos, meus irmãos, meus queridos, que nos assistem, que pecamos. E quando pecamos, pecamos perante o céu. Ele está sabendo. A decisão que nós tomamos hoje, ou amanhã, ou ontem, o céu sempre saberá. O céu sempre saberá. E minha pergunta nesta noite é essa: qual a decisão que nós vamos tomar? Qual a decisão que você vai tomar? Se o irmão já é crente em Jesus, está aqui cultuando a Deus, o irmão tem certeza da sua salvação, vai viver com Jesus, então há necessidade também de tomar uma decisão. Sabe qual é? De que a cada momento da vida, quando for fazer alguma coisa, lembrar-se que o céu está sabendo. Os olhos do Senhor nos acompanham, não como um fiscal, não como um guarda carrancudo que quer ver o primeiro erro da gente e dizer: está vendo? Eu sabia que você ia errar. Não. Ele nos acompanha com aquele cuidado eterno, como diz a palavra do Senhor, dia e noite. Ele nos ampara, Ele cuida de nós. Se tem coisa boa de saber que o céu sabe, é que o céu sabe que nós precisamos de seu cuidado sobre nós. Quando a gente volta para casa, no dia que você tomou a decisão de voltar para casa, de se reconciliar com o Pai, naquele dia, o céu fez festa. E olha, tem uma coisa, hein, gente? A festa não acaba. A Bíblia diz que eles começaram a celebrar, começaram a se alegrar. E a parábola termina sem dizer que hora a festa terminou. Isso me ajuda, porque a festa do Pai não tem fim. É bezerro gordo, é churrasco santo que o Pai tem para cada um que se entrega para Ele. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos em Cristo, a entender que, primeiramente, que quando nós erramos, o céu nos acompanha e intercede por nós. Segundo, que quando nós nos arrependemos, o céu se alegra com o nosso arrependimento. E terceiro, que quando nós resolvemos voltar para os braços do Pai, o céu celebra uma festa para a gente. Alegria. É na casa do Pai que tem alegria, não é lá fora no país distante. É na casa do Pai que tem celebração, não é lá no quintal com cabritinho. É na casa do Pai, dentro de casa. Bezerro gordo é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos essa graça maravilhosa que Ele tem para conosco. E sempre nos acompanhou. O texto que o pastor leu, ele diz que antes mesmo da gente tomar forma, né, quando nossos ossos ainda estavam informes, quando os tecidos estavam se construindo lá no ventre da mãe, Deus já nos conhecia, Deus já nos via, Deus já nos acompanhava. Por isso que o céu sabe tudo sobre nós. Evitemos pecar, fujamos da ira de Deus, vivamos na graça de Deus, porque Ele quer que cada um de nós volte a assentar-se na sua mesa. Não viver uma vida religiosa. Qual é a sua igreja? Ah, minha igreja é essa. Não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus não é a sua igreja. O que importa para Deus é onde está o seu coração. Vamos colocar o coração na casa do Pai? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Fique em pé um pouquinho para descansar. Desculpe, eu falei mais do que devia, né? Cansei os irmãos nesta noite. Mas eu não quero devolver a palavra ao pastor sem antes orar com os irmãos. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria que colocássemos sua vida diante de Deus? Levante seu braço. Preciso de oração. Eu preciso de oração. Amém. Vamos orar. Mais alguém? Quero que ore por mim, porque eu quero sempre me lembrar que Deus me acompanha, que Deus me vê, que Deus me guarda.
Tem alguém aqui que hoje quer, então, dizer, olha, eu estava lá longe, achando que Deus não estava olhando para mim. Mas hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para casa. Eu quero ser um cristão. Eu quero festejar com o Pai. Eu quero ser alcançado pela graça dele. Tem alguém que quer levantar a sua mão agora também? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje? Aí na sua casa, onde você está, faça esse sinal para o céu, levantando sua mão e dizendo, eu hoje recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu hoje quero viver uma vida na presença de Deus na casa do Pai. Vamos orar. Pai querido, Pai de graça, Senhor nosso, como é bom servir e adorar o teu santo nome. Ó Pai, agora quando nós ouvimos esta palavra, entendemos, ó Deus, como nossas vidas são tão preciosas para o Senhor, que todo o universo, ele gira em torno da nossa realização espiritual, quando nós nos tornamos para casa e nos tornamos filhos de Deus. Pai, que nós possamos entender que teu amor é grandioso para conosco, que desde os céus, desde a antiguidade, o Senhor tem se manifestado em favor de cada um de nós. Ó Deus, perdoa aqueles que não te amam, aqueles que não te servem, aqueles que zombam do Senhor. Ó Deus, nós clamamos misericórdia sobre eles, para que sejam ainda, ó Pai, em tempo aceitável, encontrar-se contigo e receber o Senhor como Senhor das suas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por esta igreja, que tem a consciência de que tudo quanto somos e fazemos, faz parte da tua vida e dos céus que o Senhor criou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.